Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror, e estamos aqui com um quadro que vocês gostam muito, que é o Surto Coletivo. Vocês já sabem como funciona, eu deixo uma postagem lá na aba Comunidade pedindo os surtos de vocês, que são os comentários, indignações, teorias, críticas, elogios sobre alguma obra em questão. Vocês surtam lá e eu trago os surtos para comentar com vocês aqui. Hoje eu estou com um convidado muito especial, mas antes de se apresentar, certifique-se de que você está inscrito no canal e me seguindo nas redes sociais. Sem mais delongas, bora lá então! Bora trazer então o convidado da noite, Lucas do Refúgio Cult. Se apresente aí para quem ainda não te conhece. Fala galera, Lucas Maia aqui na área de novo, né, Felipe? Porque eu já participei, a gente tava até conversando e tal, tem um ano. E que prazer, mais uma vez, estar por aqui. Você também vai dar uma ida lá no Refúgio Cult. Quem não me conhece, tem um canal aqui no YouTube também, chamado Refúgio Cult, falando muito principalmente de cinema de terror, horror, thriller, drama sombrio, de vez em quando umas coisas fora disso, mas o foco é nisso aí. Vamos lá, vamos ver o surto do pessoal, né? Vamos ver se foi muito surtado mesmo, tá tranquilo, tá todo mundo ali no Rivotrilzinho, como é que tá? Isso aí, falando em Rivotrilzinho, né? Eu trouxe o Lucas para esse vídeo porque o Lucas é um dos líderes do fã-clube brasileiro do Ari Aster, não é verdade? Sou um dos gerentes do clube sul-americano do Ari Aster, então... Hoje nós vamos falar dos 3 filmes do Ari Aster. Não vamos colocar aqui os curtas, embora, é claro, possamos comentar sobre um ou outro, mas vamos trazer comentários, indignações, surtos sobre Hereditário, Midsommar e Bo Tem Medo. Já fica aí o aviso que o vídeo vai estar cheio de spoilers. Se você não assistiu algum desses 3 filmes, continue por sua conta e risco. Vou trazer aqui então o primeiro surto da noite, que é da inscrita ou inscrito Lari Lari ou Larry Larry. E o comentário diz o seguinte: gosto de como os 3 filmes são experiências únicas, mas desde que vi Bo Tem Medo, não sei muito bem como atualizar o meu ranking. Qual é o ranking de vocês? E o que acham de cada um dos filmes? Então já começou pedindo a pergunta mais geral, né, Lucas? Quer começar com as suas considerações? Te colocar na berlinda primeiro. Geralmente esse tipo de pergunta é simples, é comum, mas é muito difícil, né? Porque quando você gosta muito do diretor e tal... Bem, eu vou começar pelo óbvio, tá? Diferente de muita gente que odiou o filme e tal, eu não odiei o filme, que eu até fiz vídeo lá no meu canal pra ele, tem 40 e tantos minutos de vídeo, que é o Bo Tem Medo, né? O mais recente do Ari Aster. São 3 horas de filme, então tem coisa boa ali naquele, principalmente ali a primeira 1 hora e pouca do filme, eu gosto bastante, tem as minhas ressalvas, então ele fica na terceira posição. A minha briga é entre Midsommar e Hereditário, porque antigamente eu gostava mais de Midsommar do que Hereditário, apesar de gostar muito de Hereditário. Hoje em dia eu acho que eles são quase equivalentes, tá? Mas eu vou ser polêmico e vou manter a minha nostalgia e vou botar o Midsommar em primeiro lugar, porque sim, eu tenho um carinho muito especial por esse filme, gosto pra caramba, sei que muita gente também não gosta dele. E o Hereditário, apesar de ser o queridinho do Ari Aster, gosto pra caramba também, fica em segundo lugar, o que não deixa de ser uma coisa muito boa, porque eu acho os dois, Midsommar e Hereditário, excelentes, assim. Eu gostei que o nosso ranking no final vai ficar o mesmo, apesar de que as minhas justificativas e colocações são outras. Se você me perguntasse talvez há um ano atrás nós não tínhamos Bo Tem Medo, mas se você me perguntasse sobre Hereditário e Midsommar, eu falaria que, pensando em questão de gosto mesmo, né, pensando, Felipe, qual filme você curtiu mais? Hereditário estaria em primeiro lugar e Midsommar em segundo. Só que o que mais me fascina na obra do Ari Aster como um todo é basicamente o meu ganha-pão aqui no canal, que é a forma como ele consegue usar a simbologia como parte da sua história. Não é essencial você entender todas as referências mitológicas, os símbolos de diferentes culturas que ele utiliza e como aquilo se conecta com o enredo dele, mas quando você se dispõe a pesquisar e mergulhar nesse universo e entender, a sua visão dos filmes do cara vira outra coisa. E Hereditário é um filme excelente, na minha
opinião. Um filme com muitas camadas, muitas formas diferentes de se interpretar o que tá na tela. Só que pra mim, Midsommar é pra mim, não só dentro da filmografia do Ari Aster, mas se eu for pensar aí em vários outros exemplos da filmografia de outros diretores, um dos melhores exemplos de como um diretor consegue fazer um filme que vai servir tanto para o entretenimento, mas que também na parte de subjetividade que você traz aí, com diferentes mitos que ele explora, como ele usa imagens para fazerem parte da narrativa dele, é uma coisa fenomenal. Então assim, num aspecto até mais técnico falando, no último ano, principalmente depois de fazer o vídeo que tem aqui no canal do quadro Fatos e Mitos sobre Midsommar, eu me convenci que, embora eu tenha um apego com Hereditário, Midsommar é um filme superior a Hereditário. Então, não pelos mesmos motivos que o Lucas. Vão te cancelar. Ah, não. Eu já fui bastante cancelado aqui no canal por Midsommar. Os bons ficaram. Se você chegou através do canal do Lucas, espero que fiquem também, porque eu sei que ele também gosta do filme. Não, eu só ia falar porque, assim, as pessoas elas se irritam com o gosto dos outros, que é um negócio que não dá pra entender, porque todo mundo tem a sua perspectiva, entendeu? Então, todo mundo tem a sua experiência e a arte é assim. É o que você absorve daquilo e você vai digerindo, e eu acho que Midsommar, apesar de ser um filme longo também, né, de ser um filme que eu vejo muito esse argumento, sabe? É um filme muito parado, não é terror coisa nenhuma. Cara, mas o terror ele não tá só em coisas óbvias, né? Tá em como o Ari Aster ele constrói a tragédia ali da Dani inicialmente, com o lance dos pais, e aí depois vai pra um lugar que parece ser paradisíaco, e nos detalhes aquele lugar vai se tornando cada vez mais nocivo, nebuloso, perigoso. É isso, sabe? E tudo isso na conjuntura do relacionamento tóxico, se eles vão conseguir sair dali ou não. Sim. E tal, na claustrofobia que se é criado no dia e no campo aberto, né? Sim. Que é um lugar ali, o campo... Então, todos esses detalhes, sem contar as referências lá ao The Wicker Man, né? Que é um filme que o Ari Aster se baseou diretamente quase ali. Dito isso, não quer dizer que a Hereditário não seja um baita filme, né? Eu acho que é um baita filme. Na verdade, os dois têm narrativas até semelhantes. Eu acho que mais pra frente a gente vai acabar falando um pouco disso com um dos próximos surtos que tem aqui. Bom, eu me empolgo tanto em falar desses dois filmes que eu nem citei o terceiro lugar no meu ranking, que é o Bo Tem Medo, que... Bom, vamos lá. Eu até esse momento não falei sobre o Bo Tem Medo no canal. Por quê? É mesmo? Caramba. É mesmo, porque nos meus vídeos desse quadro Fatos e Mitos, os dois vídeos, se eu não me engano, com mais visualização no canal, de filmes de horror especificamente, são o de Hereditário e Midsommar. Então, quando esse ano começou, a primeira coisa que eu tinha em mente era: vou fazer vídeos sobre Bo Tem Medo assim que sair. Eu saí do cinema e a primeira coisa que eu disse foi: eu não vou fazer vídeo sobre esse filme agora. Eu vou esperar talvez alguns meses, quando eu tiver ânimo pra reassistir o filme, porque eu saí muito desapontado. Eu imagino. Eu não posso dizer que odiei o filme, porque eu concordo completamente com a sua fala. O filme tem muitas qualidades, qualidades. Só que eu enxerguei, vou fazer uma comparação, espero que eu consiga fazer sentido com ela. No vídeo desse quadro aqui sobre a trilogia do Jordan Peele, eu falei uma coisa sobre o Jordan Peele, que era o seguinte: Jordan Peele é um diretor que eu amo os 3 filmes, mas que eu lembro que eu falei que Corra, pra mim, é o filme mais pé no chão dele, comparado com os outros. No Nós, ele já se arrisca a fazer algumas alegorias, mas que você pode ficar só com a parte literal do filme, ou escolher tentar entender as alegorias ali também. Tem um equilíbrio. E que pra mim, o Nope, né, o Não Olhe, acabou sendo um filme que ele colocou tanta alegoria ali nele, que pra mim o filme só funciona por completo se você for pro lado da alegoria. Se você ficar só no lado literal, talvez não fique um entretenimento tão assim. Mas que eu entendo que o Jordan Peele se sentiu no direito de trazer um filme com essa perspectiva talvez não tão comercial, pelo nome que ele já construiu. Sim, por que eu trouxe esse comentário aqui agora? Porque pra mim é quase a mesma coisa que aconteceu com o Ari Aster, só que o Ari Aster, ele chegou nesse terceiro longa dele e falou assim: eu já tenho o nome mesmo, e ele chutou o balde de uma forma que, tipo assim, quem gostar, gostou, quem não gostou, que falem mal, mas falem de mim. O que me incomoda é que, pra mim, a proposta de Bo Tem Medo é genial, até porque são temas que ele já trabalhou muito bem em Hereditário e Midsommar. Só que pra mim fica repetitivo a mensagem de, durante 3 horas, ele ficar repetindo que redundante, o Bo é traumatizado pela ausência do pai e pelo controle excessivo da mãe. É redundante, é o tempo todo. É essa coisa, né? A coisa do artista ter total liberdade aí. Então é uma coisa que buga a minha cabeça, que às vezes o produtor ou produtores, eles podem dar umas freadas,
piadas quando o cara ele viaja demais. E no caso do Ari Aster, eu acho que ele viajou Faltou demais. a freada. Faltou ali um limite. Porque, cara, eu acho que quase todo mundo concorda que o filme, se ele fosse mais enxugado, menor, menos redundante, se ele tirasse algumas partes ali que são indispensáveis pra trama como um todo, tem um filme muito bom ali dentro. Mas, Sim. infelizmente, como o filme foi entregue daquele tamanho e daquele jeito, não tem como você falar. Eu não consigo falar que, putz, é um filme muito bom. Não tem como. Vou ler agora o comentário da Karen Martoni, que ela perguntou o seguinte: qual seita de fanáticos religiosos é mais perigosa na opinião de vocês? Aí eu queria até te perguntar, Felipe, ela tá se referindo aos filmes do Ari Aster ou de modo geral? Bom, a proposta do post era falar dos filmes do Ari Aster, Ari né? Aster, né? Então, assim... Se a gente fosse falar do mundo real, a gente teria um vídeo só sobre isso. Essa pode ficar para uma próxima. É, porque aí já abrange muita coisa, né? Sim, Nossa. sim. E no caso, acho que ela tá se referindo até, inclusive, a Midsommar e Hereditário, Sim. né? Porque a gente não Bom chega a Tem ter uma Medo, não seita no Bom Tem Medo. A não ser que você considere a mãe dele como uma fanática à parte. Bem, eu respondendo, assim, já de antemão, eu acho a seita do Hereditário muito mais perigosa do que a de Midsommar. Por quê? Explico. A de Midsommar é uma tradição deles lá. É maluquice, é esquisito, principalmente vendo do nosso ponto de vista, né? Os velhos chegando com 72 anos e dando os tibum e a forma como eles fazem, queima o pessoal. É esquisitíssimo, mas eles estão lá, no cantinho deles, fazendo a tradição deles, por pior que ela seja. A galera do Hereditário é uns velho pelado que saem por aí caçando os outros, né? Porque eles vão lá atrás da protagonista, do menino, né? E ficam perseguindo, ficam cercando. E tem toda uma questão psicológica também. Então, eu acho eles mais ameaçadores. Sem contar que eles mexem com uma entidade demoníaca, né? É o lance do Paimon, lá do Paimon, enfim, que eu acho mais pesada. Então, eu acho a do Hereditário mais tensa, assim. Sem contar que a líder ali é uma avó fazendo tudo com a própria família, né? Eles são, né, assim, se bem que lá no Midsommar a galera é família também, né? Então, eu gostei da sua resposta e da sua justificativa, porque a minha resposta era outra, né? Mas fala aí. Claro, vou falar. Acho que ainda assim eu fico com a minha resposta. Eu considero a de Midsommar pior. Por quê? Justamente porque parece que, entrando ali no enredo dos dois filmes, eu me assusto mais com a seita que parece mais simpática e que te convence que você está num lugar seguro, do que com a seita onde, obviamente, você está sendo possuído pelo tinhoso. Entendi. Porque, pensando no que acontece com a personagem da Dani, todo o filme, quando você reassiste, você vê que existiu uma estratégia ali, pensada passo a passo, para pegar uma vítima que, como você disse, sim, eles estão no cantinho deles. Só que tem aquele personagem ali do Pel, que é o amigo que fazia parte, que a função dele era ficar pelo mundo. Onça, né? Amigo da onça, né? A função dele era ficar viajando aí pelo mundo para trazer pessoas para serem sacrifícios em potencial. Desde o começo ele já percebeu que a menina estava abalada psicologicamente, que ela estava no relacionamento tóxico. Sim. E ele já traz ela pensando, vamos fazer várias situações para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta parte da nossa comunidade. E ao mesmo tempo vai drogando ela para ela ficar num estado fora de lucidez ali, até chegar no momento fatídico onde eles conseguem convencer tanto ela de que ela tá num lugar seguro, que depois de ter flagrado o namorado lá na cena fatídica com a outra, ela condena o Christian, né? Então acho que, como a pergunta foi a mais perigosa, parece que eu enxergo a de Midsommar por causa disso. Eles são lobos em pele de cordeiro, né? Em pele de cordeiro. Não é à toa que a proposta é o filme parecer bem mais iluminado, né? Sim. Imagens bem mais coloridas. Não deixa de também ser muito perigoso, né? Exato. O que sabemos é que a gente não queria fazer parte de nenhuma das duas, né? Exatamente. Com certeza não. O próximo comentário é da Carol Silva e ela disse: gosto muito do Ari, ele é bem diferente e performa bem no que se propõe a fazer, mas não são filmes pra todo mundo. Concordamos e recebemos sempre muitos comentários falando sobre isso. Assisti Hereditário com os amigos, tive que explicar 60% do filme. Tem uns easter eggs, coisas pequenas que ele coloca na trama e que voltam lá no meio e final. Tem que prestar atenção e ver mais de uma vez. Gosto porque a trama é bem construída, ele não entrega tudo de bandeja, é essa abstração que me prende. Tô curiosa pra ver Beau is Afraid, aí ela explica que não pôde assistir ainda, que
que não chegou na cidade dela. E depois ela coloca outra questão. Essa é outra coisa que amo nos filmes dele. A fotografia conversa com o enredo. Há escuridão quando a situação pede e excesso de luz, como quando vimos em Midsommar. Ficaram no meio do nada, mas as cenas de terror aconteceram em pleno dia e no meio das festividades. Tá aí um gênero que nunca me imaginei gostando, o folk horror. Ela termina falando que ama a gente. Ela disse que é muito fã tanto minha quanto do Lucas também. E ela trouxe uma questão aqui pra falar da fotografia que me chama a atenção pra um detalhe. Na fotografia, eu gosto muito das composições de ambiente que o Ari Aster faz, na forma como ele usa o cenário e às vezes detalhes do cenário pra contar subtextos da história que normalmente a gente só vai entender se a gente vê pela segunda vez. Exatamente. Alguns inclusive dão spoilers. Então eu lembro agora lá em Hereditário, as palavras escritas na parede, detalhes que se você prestasse atenção na casa, nos aposentos que eram da avó, que mostravam bonecas decapitadas, na mesa da Charlie. E em Midsommar tem aquele conjunto de painéis que eu gosto muito, que já mostrava... No início, a primeira coisa do filme. A primeira coisa, isso, já começa com um painel. Né? Sim, aí tem aquele depois que mostra a poção de pelos pubianos que a menina ia fazer, é mostrado muito antes. Então assim, e em Bolt Tem Medo, até o momento, só assisti uma vez o filme. Mas eu lembro que aquelas cenas frenéticas do começo do filme, em que mostra aquela confusão da cidade em que ele vive, já aparece o logo da empresa da mãe. Sim. Várias vezes, né? Já mostrando desde aquela hora que, ó, cara, a mãe já tava aqui. Isso é muito legal do filme, porque a empresa da mãe é uma das empresas responsáveis por produzir o filme, entre aspas. Então, entre as logos que aparecem lá, a 24 aparece da empresa da mãe. Então, o lance do controle dela era tão grande, né? E isso é muito legal, se for parar pra ver. Pena que, enfim... Mas você falou um negócio bem interessante, cara. Ele tem esse cuidado visual muito forte. Cara, Midsommar é um filme muito bonito. A fotografia, a ambientação ajuda pra caramba, o lugar, as cores. Tem até um lance, né, que as pessoas têm teorias e mais teorias. Eu acho que talvez você já até tenha falado sobre isso, Felipe, que nas árvores dá pra você ver a face da irmã dela. Você já chegou a... Sim, já. E isso é real. O dia que eu descobri, eu fiquei... Tem um frame exato. Sim. Que se você congela, tem direitinho lá a cara da irmã dela com quando um ela... negócio na boca, né? Então, assim, é um negócio que até arrepia, assim, é um detalhe muito minucioso e isso acaba deixando os filmes bem mais ricos, né? A mitologia, que é o tipo de produção que o cara sabe que a pessoa vai falar sobre ela durante muito e muito tempo. Vão criar teorias e tal, que é legal, né? Faz parte da arte do jogo, da durabilidade da obra. Reforça um pensamento que eu tenho. Eu falei, enquanto li a resposta da Carol, que concordava com ela quando ela disse que não são filmes pra todo mundo. Né? Pensando melhor, né, eu não diria que não são filmes pra todo mundo, porque um filme é pra quem quiser assisti-lo. Mas é que eu acho que os filmes do Ari Aster são filmes que te convidam a reassisti-lo. Então, é porque você pode se contentar em ver uma vez e curtir esse terror bacana com a menina tendo a cabeça decapitada, beleza. Só que pra você pegar tudo que o filme tem a te oferecer, eu acho que precisa da segunda assistida. Então acho que é por isso que muita gente acaba trazendo esse discurso de que talvez não sejam filmes pra todo mundo. Porque não é todo mundo, às vezes, que tá a fim de reassistir um filme, né? Pra conseguir receber tudo que ele tem pra entregar. Ou de ir para além o óbvio, né? Às vezes, além e tá do tudo óbvio, bem sim. também. Às vezes a pessoa, ela não quer pensar demais, ela não quer ficar, meu Deus, eu preciso ter 105% de atenção, né? Em todos os detalhes ali. E é isso. Sara Cabral falou o seguinte, ó: saí da sala de cinema traumatizada depois de Bolt Tem Medo. E não foi de um jeito bom. Achei o filme excessivamente agonizante e lento. Ainda tenho traumas com aquele, aí botou uma berinjela, que quem viu o filme sabe, alienígena. Ari forçou a mão demais pra ser diferentão e a história ficou pesada demais e deu de brinde um surto de ansiedade em quem testemunhou. E cara, a Sara, ela tem razão, né? Meio que a gente já falou aqui do lance de... Primeiro, tá? Só um panoraminha aqui. Eu acho que uma das maiores intenções do Ari Aster é causar ansiedade no público dele. Isso, perfeito. Aquela primeira hora do caos ali, do Bo correndo e se protegendo e o lance do apartamento dele, funciona muito bem. Eu acho essa parte do filme é perfeita. Quando eu comecei a assistir, eu falei assim, nossa, esse filme vai ser o melhor dos três. Cara, se ele tivesse feito um filme, eu vou ser bem, talvez, idiota aqui, mas
dane-se. Se ele tivesse feito um filme de 1h30, 1h40, priorizando aquela primeira 50 minutos, 1 hora, e só dando uma estendidinha ali até pra própria cidade naquele caos, e depois negócio da mãe e tal, mas bem mais sucinto, seria um filmão ali no patamar dos 2 primeiros, eu acho, tá? Sim. Mas é só complementando, eu concordo com a Sarah, eu acho que é um filme que ele acaba muito agridoce, e não é um agridoce, existem agridoces mais aceitáveis, mas aqui é aquela coisa de que poderia ter sido melhor, e pra mim é o que mais me incomoda, é você ver naquelas 3 horas de filme como aquele filme poderia ter sido melhor aproveitado, editado, enfim. Sim. Quem habita as terras do Twitter sabe que é um tanto polêmico hoje em dia você reclamar que um filme tem 3 horas de duração. Mas existem casos em que eu acho que é praticamente como um acordo, né? E eu acho que esse é um desses casos. Porque eu acho que a questão aqui essa questão de querer ser incômodo. Esse é o objetivo dos 3 filmes do Ari Aster, né? Eu também senti incômodo em várias cenas quando eu assisti tanto Hereditário quanto Midsommar pela primeira vez. Só que, como eu disse, pra mim os filmes do Ari Aster, eles são grandiosos porque são filmes que te pedem pra ser reassistidos. E a minha questão, por exemplo, com Bolt Tem Medo, já faz quase um mês que eu assisti ele, até o momento não tenho vontade de reassisti-lo. Ainda farei, gente. Ainda reassistirei, nem que seja daqui uns 6 meses. Então uma hora trazer um vídeo completão. Vai ter um vídeo falar 6 anos. Talvez. Num período de 6 meses a 6 anos, ainda farei um vídeo sobre Bolt Tem Medo, quem sabe? Mas não vai ser agora. Porque acho que é aí que ele peca. Se o Ari Aster sabe que os filmes dele pedem pra ser reassistidos, ele devia fazer um filme que a gente tenha vontade de reassistir. Isso é primordial, né? Antes de qualquer coisa. Antes de ter 1 milhão de simbolismos, signos e tal, é um filme que a pessoa ela tem que se sentir não apta, não é a palavra, mas ela tem que estar à vontade de assistir de fato. E você falou isso, eu lembrei de uma coisa, de um vídeo seu. Acho que alguns meses antes de lançar o Bolt Tem Medo, você fez um vídeo falando do curta, né? Isso. Quem não assistiu o curta de Bolt Tem Medo, assistam, é um curta massa. O curta tem exatamente a mesma mensagem que o filme. Exatamente a mesma. Em 6 minutos. Curta, em 6 minutos, né? A duração mais ou menos. Ou seja, eu fico me perguntando, se um diretor se propõe a transformar 6 minutos em 3 horas, ele tá no direito dele, o filme é dele. Só que tem que ter um propósito, tem que trazer uma coisa a mais. E na minha opinião, em questão de tipo, o cerne do filme, a mensagem que ele quer passar com o personagem, não é diferente o que ele passou em 6 minutos do que ele passou em 3 horas. Exatamente, é isso. Desculpa aí, gente. Desculpa, Ari Aster. O próximo surto que temos aqui, eu não sei se é uma homenagem a Hereditário ou não, mas o inscrito se chama Charlie. E temos aqui: eu simplesmente achei Hereditário superestimado por anos e nunca quis realmente assistir ele. Até que assisti e continuei com a mesma opinião. Mas enquanto os minutos foram passando após o filme, eu percebi o quão aterrorizante ele é justamente pelos pontos psicológicos. Como uma família que tem como herança não apenas a questão da capirotagem, mas também os traumas, a mente em cacos. Pode-se ver passando por isso de modo tão fácil. Às vezes o nosso Paimon não é um demônio exterior, não é um rei do inferno, e sim alguém que vive ou viveu com a gente e que sempre nos acompanha de uma forma ou outra. Pra mim é um retrato direto, realista e cru de psicológicos destroçados, da culpa tomando uma forma física e a gente entrando em uma espiral de destruição a nós mesmos e tudo que nos rodeia. O que você acha disso, hein, Lucas? Eu não entendi, porque ele começa falando que o filme é superestimado e depois ele entra numa viagem falando que o filme... mostrando que não é superestimado. Eu acho que ele mudou de ideia. Ele só não falou literalmente que ele mudou de ideia, mas depois que eu vi o filme... É isso, eu acho que é um filme que ele tem... O psicológico dele é muito forte, né? O público, enquanto pensa o que tá acontecendo e a própria relação da mãe com o filho, do luto, da culpa, né? Uma coisa que vai se deteriorando, e até ele mesmo falou no próprio comentário, né? E aí só no final, só no último ato, é que o filme ele abraça algo mais sobrenatural mesmo, né? Então ele une essas duas coisas muito bem, mas definitivamente a marca que o filme, o impacto que o filme deixa em termos psicológicos é gigante, né? Sim, e pensando apenas nas qualidades dos 3 filmes do Ari Aster, inclusive pensando apenas nas qualidades do Bolt Tem Medo, eu acho massa
que o Ari Aster acabou criando uma tríade de filmes bem condizente com o questionamento que ele traz, que é possível que a gente consiga viver livre dos traumas que a nossa família passou pra gente? Ele vai repetir isso nos 3. No primeiro é algo bem nítido ali, até no título já, né? Hereditário. Não tem título melhor, né, do que ser hereditário, né? Não tem título melhor. Eu acho que no Midsommar é onde esse questionamento talvez fica menos explícito, mas ainda existe nos traumas que a Dani tá lidando com a família dela, né? A morte da família, a irmã também sofria com questões psicológicas e tirou a própria vida. Sim. E acaba que o filme é sobre a Dani buscando uma nova família, né? Que o povoado de Harga convence ela a acreditar que ele seria uma nova família para ela. Bom, tem medo, a gente nem precisa explicar. É Freud do início ao fim. Exatamente. Elevado à última potência. Então, assim, nesse ponto eu acho massa como eu não sei os traumas que o Ari Aster passou aí na sua vida, mas ele conseguiu enxergar que não existe nada mais medonho do que você pensar que o horror pode estar, às vezes, no lugar que deveria ser o seu acolhimento, né? Que é a família. É algo que o horror... Eu até entendo ele falar que o filme pode ser superestimado, porque isso não é uma coisa nova. A gente pode pegar vários exemplos, desde Bebê de Rosemary, Exorcista e pra trás, que o cinema com horror sempre soube bem como lidar com o âmbito familiar, né? Mas eu acho que o Ari Aster tem jeito pra coisa. Às vezes, exagera. Mas... A gente tá falando, né? Eu acho que o Bowl tem medo, essa coisa que a qualidade não é a mesma coisa, só que, cara, todo cineasta passa por isso. Ou sim, 95, 98% passa por isso. Eu espero de fato que tenha sido uma experiência para ele enxergar, não, eu preciso voltar pro menos é mais. O menos é mais de Hereditário, talvez uma coisa mais simples. Pode ser que ele não enxergue isso, pode ser que ele não enxergue. Tem diretor que, o próprio Shyamalan, ele começou muito bem na carreira, ele era super cultuado já ali nos primeiros 2, 3 filmes e depois ele foi ladeira abaixo e ele demorou vários filmes para poder se recuperar, né? Então, vamos esperar. Só o tempo dirá, né? Bom, com essa espera que a gente já vai então pro último surto de hoje. Mas antes do último surto, não se esqueça, né? Faça o de sempre aqui, apoie o trabalho curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal e também indo conhecer o Refúgio Cult, caso você não conheça. Eu lancei um vídeo lá com o Lucas, ele vai estar aqui nos cards, na descrição. Não deixem de conferir. Vou ter as honras de ler aqui o último. Ó, o Léo F disse: cara, eu amo o Ari Aster, mas acho que ele não conseguiu me comprar com essa proposta surrealista dele em Bowl Tem Medo. De qualquer forma, o filme me fez refletir bastante e fico feliz que 2 dos meus youtubers preferidos vão gravar juntos. Ah, que bonitinho. Queria saber de vocês, Felipe e Lucas, se formos tentar buscar uma interpretação lógica, racional pro filme, na opinião de vocês, quais pontos do filme teriam acontecido de fato na história e quais são apenas alucinação, delírio ou loucura do personagem? Obrigado aí pro Léo. Cara, boa você essa, quer começar, Felipe? Começa aí você. Jogou a bomba pra mim, né? Quando começou uma interpretação lógica racional do filme, a gente já para aí, né? Enfim. Eu só vi o filme uma vez até agora. E a interpretação que eu tive, desde o momento em que eu saí da sala de cinema, eu fiz uma associação com um filme que fez parte da minha infância, que é o Peixe Grande, do Tim Burton. Sim, boa. Peixe Grande e suas histórias maravilhosas, né? Pra mim, esse filme é como se fosse um Peixe Grande às avessas, no seguinte sentido. Lá em Peixe Grande, a proposta era a gente conhecer a história de vida de um cara, só que de uma forma muito mais maravilhosa do que realmente foi, pelo fato de que a mente dele era muito imaginativa. Ele era um contador de histórias. Sim. Aqui eu vejo que nós estamos conhecendo a história de vida de um cara de uma forma muito mais perturbada do que realmente teria sido, por estarmos vendo a mente de alguém que aparentemente possui algum transtorno, né, ou trauma. Vou usar esses termos porque o filme nunca especifica, né, e não vou me arriscar a falar o que seria. Então, assim, eu apostaria que o real ali
ele é traumatizado com a relação com a mãe e com a falta de uma presença paterna, digamos assim. Isso impediu ele de ir numa viagem pra encontrar a mãe, e talvez ele de fato tenha recebido a notícia de que a mãe morreu. Sabe, se for nessa proposta de uma interpretação lógica racional, que eu nem sei se a intenção do Ari Aster é que a gente busque essa proposta, mas pra mim seria isso, e a partir daí, o resto é a gente vendo como a mente dele interpretou tudo, tá? Eu não acredito que o personagem realmente vive numa cidade daquele jeito, aquilo é a forma como a mente dele enxerga. E assim, talvez eu acredito sim que a mãe pode ter morrido e que ele tá indo pro velório da mãe. Agora, o que ele encontrou e conversou e viu até chegar no velório da mãe, inclusive a cena final, né, dele encontrar a mãe pessoalmente e ser confrontado por ela, o julgamento, pra mim isso aí já é a mente do personagem. Não, eu concordo quase com tudo. Eu acho que aquela coisa, ele é literalmente uma pessoa muito ansiosa, com vários traumas e tal, né? A saúde mental dele tá ali, enfim. Tudo aquilo é aquela coisa do exagero, né? Uma pessoa que é muito ansiosa, eu sou muito ansioso, por exemplo, então a gente tende a exagerar, a ver as coisas muito maiores do que de fato elas são. Sim. Então, quando ele vê membros fálicos gigantescos e coisas assim, é bem óbvio que é uma coisa mais uma alucinação, um delírio do cara. Não sei se o fato da mãe dele ter morrido de fato não aconteceu, melhor dizendo. Eu acho que ela realmente pode ser essa mãe narcisista. Eu acho que realmente ela pode ser uma pessoa problemática que trouxe esses problemas pra ele, né? Então ela de fato pode ter arquitetado tudo aquilo. Eu acho que os elementos mais surreais mesmo, de forma literal, é da cabeça dele, mas talvez a mãe dele de fato tivesse viva por ela ser narcisista e problemática, sendo a grande causadora ou uma das principais causadoras do que o Bo é, de fato, né? E da cabeça dele, como ele pensa. Eu acho. Vocês que estão assistindo esse vídeo têm o compromisso de daqui a 6 meses ou 6 anos cobrarem tanto de mim quanto do Lucas que a gente reassista Bo Tem Medo pra dar essa resposta pra vocês. Lucas, agradeço demais sua participação. Uma última despedida aí. Felipe, eu que agradeço, foi ótimo. Ainda mais falando do Ari Aster, nem sempre falando bem. Olha só como eu não sou tão puxa-saco assim. É importante a gente ter consciência e tal. Continuo fã do cara. E brigadão, cara. É sempre bom demais falar com você, tá aqui no canal. Espero que a gente tenha mais desses papos, tenha mais projetos e também se sinta sempre bem-vindo lá no Refúgio Cult também. Brigadão. Valeu demais. É isso aí, pessoal. Deixe nos comentários as considerações de vocês. Muito obrigado pela companhia. Um beijo e tchau!